Estamos de volta para falar de saúde. Afinal, o país vive aí uma epidemia de dengue, gente. O surto da doença se agrava também pelas informações falsas que circulam nas redes. Por exemplo, será que realmente o suco de inhame combate a doença? É o que a gente vai descobrir agora com o médico João Flávio Dourado Silva Filho. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Doutor, para a gente começar, vamos falar aí sobre a prevenção, né? Melhor forma de se manter longe dessa doença. É claro, a gente diz aí da prevenção, não pode deixar de falar sobre os criadouros. Eliminar os criadouros é fundamental. É a parte essencial que todo mundo consegue fazer, né? É preciso eliminar os criadouros, porque aí a gente elimina o vetor da doença, que é o mosquito Aedes. Uma outra forma, né, de tentar se prevenir da doença é o uso de repelentes. A gente vê aí nas redes sociais, né, o pessoal orientando a usar repelentes caseiros. Realmente, isso é eficaz? Não muito, infelizmente, né? A gente sabe que os repelentes que têm eficácia contra o mosquito Aedes são com 3 substâncias específicas: a icaridina, o DEET e o IR3535. Então precisa ter uma dessas 3 substâncias. Os outros, infelizmente, não são tão eficazes para o Aedes. Olha só que interessante. Então, para quem está em casa, precisa se atentar na hora de comprar aí, né, o repelente. Repete para a gente, doutor, por favor, quais são esses? Icaridina, IR3535 e o DEET, que é uma sigla, DEET. São essas 3 substâncias que são eficazes contra o mosquito Aedes. Certo. Quando a gente fala aí, né, sobre a dengue também, a gente costuma dizer assim, o verão tá acabando, vai acabar esse surto da doença. De fato isso acontece, doutor? Acontece. A gente sabe que no inverno o mosquito para de circular muito, e como ele é um vetor importante para a doença, sem o mosquito não tem dengue, ela diminui bastante. Ela não deixa de existir, mas os casos diminuem bastante. Então estamos todos contando que o inverno chegue logo e que esse mosquito pare de circular. Realmente, estamos aí na torcida. Então, no caso aí, pode acontecer sim, né, de ter algumas pessoas infectadas, mas não com essa dimensão que está tendo ultimamente. Com certeza, com certeza. E como que a vacina da dengue age, né? Ela é uma importante aliada que chegou recentemente, inclusive, no SUS para algumas pessoas, né, faixas etárias. Como é que ela age? É que nem a vacina da Covid, que, por exemplo, diminui aí a intensidade dos sintomas, ou ela previne e você não vai pegar de forma alguma? A vacina mais recente que a gente tem 2 tipos no Brasil principais. A gente tem uma mais recente que é a Qdenga. A Qdenga é uma vacina de vírus vivo atenuado e ela serve de proteção para as 2 coisas, né? Ela evita tanto você a ter a doença, então em torno de 80% ela previne você de pegar a dengue, e ela previne também as formas graves. Então ela é em torno de 95% de prevenção contra a forma grave da dengue. Olha que bacana. No momento, quais são as faixas etárias que estão disponíveis para estar? Hoje, o que a gente sabe por estudo é entre 4 anos e 60 anos, né? Os estudos que saíram, principalmente o estudo maior que teve, testou essa população, a gente sabe que ela é segura. Abaixo de 4 anos ela não mostrou muita eficácia, e acima de 60 anos não foi estudado ainda a segurança da vacina. Então, entre 4 e 60 anos é a população elegível para fazer a vacinação. Certo. Então, quem está aí nessa faixa etária, né, precisa, se puder, tiver a oportunidade, tomar a vacina para evitar se contaminar. Quando a gente fala aí, então, sobre os sintomas, né, da dengue, existem os mais falados, a dengue comum e a hemorrágica. Como é que a gente faz para diferenciar uma da outra? É possível fazer isso em casa mesmo? É possível. A gente tem que ficar atento. Os sintomas no começo são basicamente os mesmos, né? Então a gente tem a fase, geralmente ali dos primeiros 3 dias, que tem os sintomas iniciais de febre, dor no corpo, né? E que é a fase febril. Entre o 5º e o 7º dia a gente entra na fase crítica, que a gente chama, que é o período que pode acontecer a famosa dengue hemorrágica. Os sintomas e os sinais de alerta são dor abdominal, náuseas e vômitos muito intensos, sangramentos, e hipotensão, que a gente chama aquele sintoma de sensação de desmaio. Então, sentir que está muito fraco, que vai desmaiar, esses são sintomas de alarme e de gravidade que, se acontecer, tem que procurar o pronto-socorro com urgência. Esses sintomas têm relação com as plaquetas baixas ou não, doutor? Não muito. O sangramento, sim, porque a plaqueta é um produto do nosso sangue que ajuda muito na coagulação. Então, quando a dengue tem uma destruição de plaquetas importante na doença, e quando ela está baixa, favorece o sangramento. Então, o sangramento é uma decorrência da plaqueta baixa, mas muitas vezes a plaqueta baixa pode estar baixa e o paciente não estar com sintomas. O senhor comentou aí, né, alguns dos sintomas que tem, mas não citou a coceira. A coceira Isso. É comum ter? É muito comum. E 50% dos casos ela pode ocorrer. E ela pode ocorrer em 2 momentos. Ou na fase inicial, ali nos primeiros 3 dias, ou já na fase tardia,
perto do 7º dia de sintomas da doença. Então, né, nada sobrenatural, assim, Nada quando sobrenatural. a pessoa em casa é muito sente. comum. A coceira e a mancha de pele, né? Muito comum. Olha, o senhor comentou aí da mancha de pele, já é uma outra dúvida que eu ia trazer aqui pra gente, né? Quando a gente fala da mancha de pele, ela por acaso sai do corpo quando a pessoa se cura, né, da dengue? Sai. Ela pode durar algumas semanas, mas ela é um sintoma que ele é autorresolutivo, né? Ele é resolvido espontaneamente. Ela sai. Às vezes assusta, né? Porque o corpo inteiro fica vermelho, mas aquilo ali some sozinho. A dor nos ossos também é um outro sintoma, né? Assim, muito comum nas articulações, enfim, Muito. parece que foi atropelado, né? Muitas das vezes é essa sensação que o pessoal conta aí pra gente, que eu já passei também, então sei mais ou menos como é. A dor nos olhos também é um sinal de alerta aí de ser dengue, muitas das vezes, Sim, né? a dor atrás dos olhos é um dos sintomas mais comuns da dengue, né? Junto com dor de cabeça, dor no corpo e dor nas articulações. Mas a dor nos olhos é muito típico da dengue. Quando a gente fala aí sobre a alimentação, ela faz toda a diferença, né, no processo de cura aí da doença, né, doutor? Como é que funciona? A alimentação deve ser regrada a quê, por exemplo? Deve ser o mais saudável possível, né? Evitar alimentos processados, tem que ser principalmente rico em hidratação, bastante líquido, isso faz toda a diferença no tratamento da dengue. E evitar alimentos muito pesados. Procurar ser uma alimentação mais saudável, com fibra, com salada, com alimentos pouco gordurosos, que é mais tolerável quando tem os sintomas da dengue. O senhor não citou aí nenhum ingrediente específico, milagroso, para fazer esse trabalho, né, para ajudar. O inhame, que tá todo mundo falando que faz milagres aí, que ajuda muito, né, nesse processo. De fato, é comprovado, né, cientificamente, que ele realmente auxilia ou não? Infelizmente não, a gente carece de estudos que provem que o inhame faça uma diferença na dengue especificamente, mas a gente tem outros estudos mostrando que o inhame sim é um alimento muito saudável, rico em fibras, carboidratos, que serve para um monte de coisa, vitamina C. Então, com certeza, ele faz parte da alimentação saudável que a gente falou anteriormente. Certo. A maçã e a laranja, então, entra aí no mesmo combo, sempre. né? Frutas sempre ajudam. Mas, claro, tem que estar aí fazendo uma ingestão durante essa época, quando você está contaminado, né? Sim, faz bem. sim. O quanto mais alimento saudável, melhor. Certo. Nas redes sociais surgiram, né, recentemente boatos de que a ivermectina, aquele mesmo medicamento que na época da Covid também foi muito falado, seria eficaz no combate à dengue. É verdade? Não é verdade, infelizmente. É parcialmente verdade, né? A gente tem estudos muito antigos já da ivermectina in vitro, ou seja, em laboratório, reduzir o vírus da dengue, né, nas lâminas. Mas a gente sabe que o remédio tomado por boca não atingiu nenhuma eficácia contra o vírus, infelizmente. Então, ela é parcialmente verdade. Não adianta tomar ivermectina para dengue, só funciona em laboratório. Eu acho que vale ainda reforçar, né, a questão da automedicação aí. Isso. É muito perigoso, né? Justamente por conta dos ativos que tem nos remédios, pode provocar alguma questão aí, algum problema maior. Exato, Roberta. Sim, principalmente a automedicação tem que ser evitada, porque tem algumas medicações que podem fazer mal, né? Como a gente falou da questão do sangramento e plaquetas baixas, o AS, por exemplo, que é um antiagregante plaquetário, ele atrapalha a função de plaquetas, ele deve ser evitado a todo custo. Assim como os anti-inflamatórios, que favorecem sangramento gastrointestinal. Então, são duas medicações muito importantes que a gente deve evitar na dengue, né? Por isso que é muito importante a orientação médica. Com certeza, sem dúvidas. Vamos acompanhar aqui a participação do público. Estão mandando dúvidas aí pra gente. Olha só, a Milena Souza falou assim: queria saber se usar ar-condicionado ou ventilador impede a picada pelo mosquito da dengue. Infelizmente não. O Aedes está muito bem adaptado já no nosso clima e nas nossas condições, e principalmente ao ar-condicionado e ao ventilador. Infelizmente não diminui a picada. Então vamos reforçar aqui para o pessoal de casa quais são as melhores formas aí de se prevenir, né, doutor? Questão de proliferação do mosquito. Eliminar os criadouros, água parada em casa, tem que estar sempre procurando focos de água parada, evitar, que são criadouros do mosquito. Repelentes, aquelas 3 substâncias que a gente conversou no começo do programa, e aqueles repelentes de tomada, todos ajudam bastante. Porta com tela, aqueles mosquiteiros, né, que a gente chama aqueles véus em torno da cama que impedem a penetração do mosquito e que ele chegue até a gente. Então, são medidas mais eficazes do que ventilador e ar-condicionado. Com certeza. Vamos acompanhar a próxima participação agora.
A Eduarda Maia mandou assim pra gente. Já ouvi dizer que tomar complexo B ajuda na prevenção contra a dengue. É verdade? Infelizmente não. A gente não tem nenhum estudo ainda que prove que tomar complexo B por qualquer motivo ajude a prevenir a dengue. Mas a gente sabe que quanto mais saudável, mais vitaminas você tiver na sua alimentação e no seu estilo de vida, com certeza você tem proteção contra doenças, né? Uhum. Doutor, quanto tempo depois de ser infectado uma primeira vez, né, pode acontecer aí uma reinfecção? Os estudos falam mais ou menos entre 8 meses até 30 meses. Então é muito variável, varia muito de paciente para paciente. Mas a gente sabe que depois de uma infecção, pelo menos uns 6, 8 meses, o paciente fica protegido contra outros sorotipos de dengue, né? Hoje a gente tem 4 sorotipos. Uma vez que você pega um sorotipo, nunca mais você vai ser infectado por esse mesmo sorotipo. Mas você ganha uma proteção contra os outros que é temporária, que aí dura em torno desses 6, 8 meses. Na internet também corre muito aquele boato de que se você pega uma primeira vez, na segunda vez tende a ser a hemorrágica. Seria por conta disso, de você ficar imune a um tipo? Isso tem base científica, sim. A segunda infecção pela dengue, ela tende a ser pior, né? Pelas manifestações imunes do nosso corpo mesmo, a segunda infecção tende a ser mais grave. Não é 100%, né? Mas ela tem um risco maior de ser mais grave do que a primeira. Caramba, então tem casos aí que podem acontecer e vir muito mais grave do que a primeira vez. Exatamente. Por isso a importância, né, da prevenção. Se a pessoa fica com alguma sequela, por exemplo, na Covid foram várias, né? Queda de cabelo, pulmão afetado, falta de ar, muito cansaço. Na dengue, né, no caso, também acontece? É muito pouco provável, assim. A gente tem alguns sintomas que podem durar por algumas semanas a mais, principalmente o cansaço. Eles podem durar algumas semanas, as manchas da pele podem durar, mas geralmente os sintomas se resolvem em torno aí de 3 meses, não é para ter nenhum sintoma a mais. Claro que nos casos de dengue grave, que o paciente ficou hospitalizado por muito tempo, ele tem outras sequelas, mas aí decorrente da hospitalização e da forma grave. Mas na dengue leve, provavelmente não fica nenhum sintoma. Esses 3 meses que o senhor comentou também é válido para dengue leve? É válido para dengue leve, mas assim, lógico que em 2 semanas, na maior parte dos casos, eles somem. Ah, certo. Falando aí então dessa questão de voltar à rotina depois desse processo aí que teve a dengue. O pessoal que pratica exercício físico, né? É recomendado assim que passa, né, os principais sintomas, como febre, enfim, as dores pelo corpo, assim que passa, eles podem estar voltando a praticar atividade física ou é melhor dar uma segurada, aguardar um tempo? Pode, é sempre bom fazer com orientação médica. A gente sabe que os sintomas da dengue duram aí em torno de 7 dias, mais ou menos. E principalmente naqueles pacientes que tiveram plaquetas mais baixas, é importante esperar a normalização dessas plaquetas, para diminuir o risco de sangramento. Às vezes vai fazer algum esporte radical como skate, cai, está com plaqueta baixa, pode ter hematoma, pode ter algum sangramento mais sério. Então é sempre importante esperar essa normalização, mas a partir de 7 dias pode voltar a fazer as atividades e voltar sempre progressivamente. Eu sempre oriento os pacientes a ir com calma, né? Ficou um tempo parado, o corpo combateu uma doença séria, então é sempre bom voltar aos pouquinhos, não voltar ao que fazia antes. Vai voltando e vai progredindo aos poucos conforme vai se sentindo bem com o exercício. Certo. Voltando aí na questão da alimentação, né? A hidratação também é fundamental. Como é que a água age nesse processo? A água, na verdade, assim, a dengue, ela faz o que a gente chama de extravasamento capilar. Então a gente perde água e desidrata muito, como várias outras infecções também. Então, estar bem hidratado, e no caso da dengue tem esse extravasamento, é muito importante. Então a gente precisa dessa água para repor o que a gente está perdendo com a dengue, na verdade. Então, a hidratação da dengue é um pilar do tratamento. Nossa, doutor, falando aí sobre essa questão da extravação da água, a gente estava comentando agora há pouco, antes de entrar no ao vivo, sobre a questão da água no pulmão, que alguns pacientes estão relatando aí casos. O que acontece? Por que isso ocorre? Geralmente são os casos mais graves e acontece ali entre o 5º e 7º dia que acontece esse extravasamento. Por causa da dengue, a gente fica incapaz de segurar a água que tem no nosso sangue, dentro das veias e artérias. E ela acaba extravasando, podendo causar inchaço nas pernas, nas mãos, e pode causar extravasamento dentro do pulmão também, fazendo o que a gente chama de derrame pleural, que é a popular água no pulmão. Isso geralmente acontece nas formas mais graves da doença. Realmente, então, pode estar cometendo aí Pode acontecer, pessoas. Felizmente é numa porcentagem menor dos casos. Graças a Deus. Vamos acompanhar mais uma participação aqui com a gente? Olha, do Matheus Cruz, ele está perguntando assim: doutor, é verdade que tem alguns remédios que não podem tomar por causa da dengue? Verdade, Matheus. Assim, a gente precisa pelo menos evitar e assim, fazer com orientação médica o uso do AS e dos anti-inflamatórios. Mas que não pode, que deve ser evitado e pode ser usado em casos muito específicos, que aí depende da orientação médica.
Então tem que estar sendo avaliado, é claro, por um especialista, né, para entender qual a necessidade Exatamente. de cada caso. Qual caso pode usar, qual caso não. De forma geral, é melhor evitar. Certo, vamos acompanhar mais uma participação aqui com a gente, agora do Caio Luiz. Ele está perguntando assim, citronela e cravo da Índia no limão afastam o mosquito? Infelizmente, a gente ainda também não tem essa evidência, né? Assim, minha mãe já usou muito em casa citronela para tentar afastar mosquito. A experiência pessoal é que não fez diferença. A gente não tem nenhum estudo que prove que citronela ou cravo da Índia possa afastar o mosquito da dengue. Em Ilhabela, normalmente o pessoal usa, né? Para aquele famoso borrachudo. Mas no caso da dengue não tem a mesma eficácia, pelo menos não tem comprovado ainda. E garanto que, assim, quem já viu casos de estar com a citronela queimando do lado e ser picado por um mosquito logo do lado. Então não adianta. Vamos acompanhar. O Edilson de Campinas está perguntando assim, é possível uma pessoa ter dengue e não manifestar nenhum sintoma? Boa pergunta aí do Edilson. Edilson, é possível, mas é muito raro. Geralmente tem algum tipo de sintoma. O que acontece é que muitas vezes a gente não valoriza por ser sintoma leve. Às vezes uma dor de cabeça leve, uma dor no corpo leve que achou que era alguma outra coisa. Às vezes a dengue pode dar alguns sintomas que confundem com gripe, com outras doenças, né? Então muitas vezes passa desapercebido. É um caso muito pouco provável que você não tenha nenhum tipo de sintoma. Algum sintoma você vai ter. Mas aí, como o senhor comentou, pode ser um sintoma mais leve, que a pessoa não perceba que seja dengue. Exatamente, pode Seria acontecer. Uma pessoa considerada sortuda aí no momento, exatamente. né? Porque a dengue, como a gente falou aqui, tem muitos sintomas que são complicados aí de lidar. Tem mais participação? Por enquanto não, mas vamos seguindo aqui. Para a gente finalizar então, doutor, responde aqui, vamos reforçar, né, no caso, para o pessoal de casa. Quais as formas de prevenção, né, que acho que são muito importantes e em que momento precisa procurar um especialista? Tá joia. A gente, então, como forma de prevenção, as barreiras contra o mosquito, eliminar criadouro, repelente, as barreiras em casa, como telas, o mosquiteiro em casa, a vacina, uma população de 4 a 60 anos, que está disponível na rede particular e começou a ter disponível no SUS. Na questão da vacina, perdão, as mulheres grávidas também são indicadas a tomar ou não? Não, gestante, crianças abaixo de 4 anos, idosos acima de 60 e pacientes imunossuprimidos que fazem algum tipo de tratamento imunossupressor, esses ainda não é indicado fazer a vacina para dengue. Certo, e aí, só para a gente finalizar, em qual momento o paciente, né, precisa estar buscando a ajuda de um especialista? Nos primeiros sintomas? O ideal é que seja nos primeiros sintomas. A dengue deve ser acompanhada desde os primeiros sintomas até pelo menos o 7º dia, acompanhado pelo menos a cada 48 horas por um médico, na UBS, no pronto-socorro, em consulta de rotina, para que o paciente seja identificado precocemente os sinais de alarme, de gravidade, e que esse paciente seja monitorado, porque a dengue pode causar sintomas muito graves. Perfeito. Muito obrigada, doutor, pela participação. Foi um prazer receber o senhor aqui. Tá joia, obrigado. Muito obrigado, prazer é todo mundo.